close till I get up. Time is Olá, esse é o Podputs, o seu podcast de tecnologia e segurança. Amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Meu nome é Heitor, trabalho na área de segurança da informação e está no ar mais um Node. Sejam todos muito bem-vindos à segunda temporada do Podputs. Para começar 2023, nós temos um convidado que vai falar sobre SOAR. Estão aqui comigo meus amigos Marcelo Borges e Bruno Severo. Salve Marcelo, tudo bem com você? Como é que tá essa recuperação aí? Salve, galera! Tá tudo bem aqui. Para quem não sabe, eu tô recente operado, galera, então vim aqui com muita determinação e garra pra gente começar essa segunda temporada e a gente arrasar que hoje vamos suar um bocadinho. É isso aí, guerreiro. E você, Bruno, manda o salve inicial? Boa noite a todos e todas as pessoas que nos escutam. É um grande prazer estar de volta para essa segunda temporada do Podputs. Bom, confesso a vocês que até achei que não ia voltar, que ia ser demitido depois da primeira, né? Mas estamos aqui, cheio de vontade para gravar essa segunda temporada. E gostaria de começar, antes mesmo da gente entrar no assunto, gostaria de agradecer a todos que vão participar dessa segunda temporada. Porque, para minha surpresa, quando eu anunciei que ia abrir a agenda da segunda temporada do podcast, simplesmente em 2 dias, foi um monte de pedidos entrando no LinkedIn ali, pedindo para participar. Assim, para ter uma noção, se eu tivesse já programado tudo, a gente já tinha gente até o meio do ano. E isso me surpreendeu muito, eu achei muito legal esse retorno das pessoas. E assim, ó, se alguém ainda que não me chamou, quiser participar com a gente, dá tempo, tá tranquilo, me chama no LinkedIn, no Telegram, aqui no nosso grupo do Discord, que a gente vai conversando sobre isso, tá bom? Bom, meu agradecimento feito. Então, hoje, não sei se vamos aprender, mas com certeza que esse episódio de hoje vai soar alto, vai. Não acha, Heitor? Vamos ver. Isso aí, amigos. Muito sucesso nessa empreitada desse ano. E chegou a hora, abram o Windows, mas fechem as portas, que o nosso convidado está na área. Salve, Michael Wallace, tudo bem com você? Fala um pouco de você e o que você faz. Pô, boa noite aí, pessoal. Bom, espero que vocês estejam todos bem aí. Recuperação pro Marcelo. Bom, galera, eu sou um profissional de TI, eu atuo na área tem 12 anos, né? Atualmente eu estou num time de segurança, trabalho para a empresa iTeam, aqui em Belo Horizonte, e atualmente eu atuo num time de SOC e sou da área de Threat Intelligence. Minha ferramenta de cabeceira é o SOAR. E eu também atuo com outras diversas ferramentas, do quais a gente faz integração. Então, comecei minha carreira assim, bem lá novo, né, como estagiário, fui fazendo cursos e faculdade, pós, certificações, e vim trabalhando em várias empresas, né, comecei a atuar lá em 2009, eu já estava atuando, e desde então vim sempre buscando mais conhecimento e me esforçando cada vez mais para estar aprendendo, e hoje em dia a gente está aí na briga contra os adversários, né, cara? Atualmente é bem complicado assim a parte de segurança, envolve vários times, você sempre tem que estar ali em contato com as equipes, né? E sempre tentando ser o mais ágil possível e o mais objetivo, né? Então a gente sempre tem ali poucos minutos para estar respondendo um incidente ou elaborando um playbook, fazendo assim diversas configurações e entre outras coisas que nossa área aí demanda, desde um simples conscientização ao usuário. Bom, galera, esse aí sou eu. Legal, Marco. Estamos muito felizes de ter você aqui com a gente nesse primeiro Node do ano de 2023. E realmente, as pessoas que fazem o mal, elas não param nunca. Então, quem tenta conter esse mal também não pode parar, né? Uma das ferramentas que ajuda é o SOAR. Vamos falar um pouco dela.
É uma tecnologia avançada aí para ajudar as empresas na luta diária para manter o ambiente seguro. Então, uma pergunta inicial bem direta: o que que é o SOAR? O SOAR, ele é um orquestrador, então, assim, até antes mesmo de falar do SOAR, eu acho que é bastante importante a gente falar do framework do NIST. O NIST, ele tem um framework que eu me espelho muito nele, que é o SP861-R2. Bom, esse framework do NIST, pessoal, ele é desenvolvido e ele traz assim as informações que nós precisamos para estar respondendo aos incidentes, né? Então a gente tem lá a parte de organização, de como está tratando esse incidente, de como é que a gente vai estar compartilhando a informação e toda essa parte de estrutura. Então a gente, simplificando, fazendo uma tradução assim para o português, a gente tem como se fosse a fase de preparação, detecção e análise, contenção, erradicação, recuperação e também a fase de pós-incidente. Então, bom, quando eu chego a desenvolver algum playbook, alguma coisa que a gente vai estar assim, contextualizando como a gente vai fazer isso e como a gente vai passar isso para uma área, e aí a gente tem ali, às vezes, vários times, né? Então, dentro do SOC, a gente não vai ter só o time de traffic, a gente vai ter a galera ali que vai começar, né, fazendo o monitoramento, a gente vai ter a equipe do C-Search lá que vai fazer a resposta a incidentes, a gente vai ter a galera de inteligência que ajuda a compor esse time, a gente tem o time de arquitetura, que é a galera que vai estar lá mais envolvida, assim, com a administração de sistema, para suportar, né, toda a operação. E a gente também tem um time de governança que vai estar acolhendo aquelas informações e vai estar fazendo toda aquela modelagem para que a gente consiga entregar assim algo de valor, né, para o nosso cliente ou para a nossa organização. Existem SOCs internos e externos, como outsourcing. Então, existem vários ambientes, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, um playbook para desenvolver dentro do SOAR, né? O SOAR ele vai ser essa ferramenta de orquestração. Então, a gente tem assim no SOAR o cara que ele vai ser uma ferramenta que ele vai me possibilitar tratar um incidente e aí, independente se o meu analista que está tratando aquele incidente, ele é um júnior, um pleno, um sênior, aquele incidente ele vai ser tratado da mesma maneira, ele vai ter a mesma efetividade. Por quê? Porque vai estar lá escrito todas as fases, como é que aquilo vai ser feito, onde buscar aquelas informações. Então, a gente faz um playbook. E aí o playbook, cara, ele deve conter no mínimo, né, uma fase de detecção e análise, onde a gente vai ter lá a definição de modelo de dados, onde a gente vai começar uma triagem inicial, a gente vai fazer coleta de evidências, vamos fazer uma classificação da severidade, a gente vai comunicar aquele incidente, né? E aí a gente vai evoluir para uma próxima fase, que vai ser a fase de contenção, tratamento e restauração. Dentro dessa fase aí, a gente vai ter, pessoal, a atividade de contenção, a atividade de restauração, a análise de causa raiz, e depois a gente vai evoluir para a tratativa do incidente, que vai ser a nossa fase de atividade de pós-incidente. Então, nós vamos chegar a fazer a comunicação do encerramento do incidente, a gente vai fazer uma reunião de pós-incidente, a gente vai documentar lições aprendidas, a gente vai fazer ajuste para melhorias contínuas nas nossas ferramentas, e depois disso tudo, a gente vai gerar um relatório de pós-incidente, onde a gente vai comunicar o encerramento do incidente, vai fazer a reunião de pós-incidente. Também a gente tem que documentar as lições aprendidas, fazer os ajustes para melhoria contínua, gerar relatórios de pós-incidente. Nesse relatório de pós-incidente, é onde a gente vai estar explicando aí todo o contexto, né, da nossa tratativa, da nossa análise. Então, a gente vai explicar para o cliente lá o que realmente aconteceu, né, no ambiente. Então, dentro desse relatório, a gente vai ter que ter umas informações gerais, a gente vai ter que ter aquela timeline executiva, a gente vai ter que ter análise, identificar lá o host, os usuários, técnicas do Mitre Ataque, esse é o framework de cabeceira nosso aí, né? A gente sempre está ali recorrendo a uma tática, a uma técnica, explicar a causa raiz, os impactos, né? E evidenciar todas essas lições aprendidas. E uma coisa que é muito interessante aí no SOC, o SOAR ele é uma ferramenta que a ferramenta que ele mais consome é o CIEM.
Então, quando a gente tem um CIEM lá e a gente aponta todas aquelas fontes de logs, né, as log sources lá para o CIEM, e a gente começa a analisar os eventos e a gente começa a montar as regras, a gente vai tendo assim o discernimento do que a gente precisa construir e a gente sempre vai aprendendo as lições. E a gente também tem que ter, por exemplo, uma linha de base lá no CIEM, o que é o mínimo que eu tenho que monitorar. Então, você pode criar, por exemplo, as suas regras nível 1. Aí você elenca todas aquelas regras básicas, exemplo, um port scan, você pegar um alerta de um EDR, né? Você está monitorando o IPS ali, às vezes você tem um monitoramento de um firewall, às vezes seu firewall ele consegue te dar um nível de detalhamento bem legal e você consegue criar essas regras. Existem alguns fabricantes que disponibilizam o próprio plugin, como a IBM. IBM, eu gosto muito de trabalhar com o antigo Resilient, né, que hoje em dia é o IBM SOAR, e gosto também muito do QRadar, que é o CIEM, né, e o SOAR da IBM. Eu acho assim ferramentas bem legais. E outra coisa também que falando até um pouco mais do SOAR, o SOAR permite você fazer que é desenvolver scripts em Python. Então você consegue fazer aquelas chamadas de API e fazer uma interação, e essa interação ela pode ser tanto automática na resposta do incidente, quanto ela pode ser um botão para aquele analista estar clicando naquele ícone e estar executando a tarefa. Então, às vezes falando assim, talvez fique um pouco complicado das pessoas imaginarem, talvez demonstrar isso seria uma maneira mais prática, mas para a gente conseguir ver isso, o que poderia ser feito como exemplo de um caso de uso? Eu poderia estar tratando um incidente, eu ter lá uma máquina que ela está com a suspeita de estar infectada, e aí geralmente a maioria dos EDRs aí, eles têm a função de isolate, né, isolar a máquina. Então a gente poderia isolar essa máquina, só que quando eu tenho um SOAR e eu tenho um outro analista tratando aquele incidente, aí geralmente aquela empresa é uma empresa outsourcing, e eu não quero passar a minha senha de administração do meu EDR para aquela empresa ou para aquele usuário, eu não quero ter todo aquele responsabilidade com o meu terceiro. Então, quando você faz essa integração via API, você vai configurar a chave lá e tudo mais para as credenciais de forma segura, né? Então, você vai conseguir de uma maneira que a pessoa insira apenas o campo, e aquele campo ele pode vir como um artefato, às vezes ele vai vir até mesmo quando abrir a ofensa lá no seu CIEM, ele vai ser jogado para o SOAR, e o SOAR vai pegar aquela ofensa e vai elencar todos os artefatos que vêm na ofensa. E no nosso exemplo aqui, vai vir um artefato do IP da máquina, ou nome. Vamos pegar pelo nome. Vai vir um nome da máquina, e aí aquele nome a gente vai inserir ele no campo do botão de automação de isolamento da máquina. Na hora que você inserir e mandar isolar, ela vai isolar. E aquilo também pode ser feito de forma automática, obviamente, dependendo da maturidade do ambiente da organização, porque também isso pode vir a causar até alguma confusão, né? Isolar uma máquina, às vezes do nada e tal. Mas suponhamos que o ambiente já esteja assim bem Ô, controlado. Maicon, deixa eu te Sim, interromper um pouquinho. pode. Cara, essa parte que tu tá falando de fazer isso de forma automática, Automação. Aham. isso, eu sou um grande defensor da automação. Eu acho que tudo a gente pode deixar mais fácil para nós e botar o computador ali para ajudar. Mas aí entra uma questão assim, ó, até onde tu vê que essa parte de automação ela é segura a ser feita, uma vez assim que os hackers, vamos botar aqui os black hats, né, que são a galera do mal, Uhum. tudo que eles querem é uma automação, onde vai ter a brecha para eles poder fuçar. Então, até onde tu vê que essa automação ela é conveniente, onde ela já passa assim, ó, peraí, aqui a gente pode deixar alguma coisa passar. Então, a ideia da segurança, cara, vai ter que ser bem pensada, né? Obviamente, por exemplo, um exemplo que eu vou dar aqui de automação que a galera do mal iria deitar e rolar e adorar. Você colocar uma automação para o cara mandar um e-mail que ele quer que altere a senha dele e isso seja feito de forma automática. Cara, eu mando um e-mail em nome do diretor da empresa, reseto a senha dele e
bem-vindo à festa, cara. Vou deitar e rolar. Entendeu? Então, tipo assim, tem automação que vai funcionar e tem automação que não. Então, assim, a visão da automação que funciona ou não, isso vai depender muito da vivência do time. E aí, geralmente, quando vai fazer essas automações, é discutido entre o time de Threat Intelligence e o time de Red Team. Então, a gente que é da área de Traffic, a gente que desenvolve esses playbooks, que constrói essas automações, e aí a gente solicita também isso para um time de desenvolvimento, onde isso vai ser feito. São feitas a várias mãos, né? São várias equipes trabalhando nisso e todo mundo pensando junto. Então, na nossa experiência, a gente já sabe mais ou menos o que vai, assim, pode dar um problema, o que não pode. E, igual eu citei de exemplo, esse de trocar senha automática não seria legal. Agora, o já de isolar uma máquina automaticamente seria legal. Porque mesmo se um hacker conseguir isolar sua máquina, ele ele vai perder aquele acesso, talvez na máquina que ele esteja, e ele poderia até, por exemplo, isolar um servidor e aquele servidor sair do ar, entendeu? Mas, por exemplo, a parte de voltar a máquina ao status anterior, talvez seja legal você não fazer essa volta, você deixar a volta para a outra equipe fazer isso. E outra coisa que também pode acontecer, dependendo do nível de maturidade que a organização tiver, aquela tarefa ela pode ser uma tarefa que precise de aprovação. Então, a automação ela existe, você solicita a automação daquela tarefa que você inseriu, só que aí o seu gerente precisa aprovar a automação. E, obviamente, né, tudo que vai envolver login hoje em dia precisa ter um 2FA. Mas também é bastante ilusão as pessoas acharem assim, eu tenho um EDR, eu tenho um 2FA e eu estou seguro. Cara, toda hora eu vejo um documento, eu recebo algo da galera mostrando como é que faz um bypass do EDR, como é que faz um bypass de um 2FA, e a gente vê isso na prática, a gente pega incidente dessas coisas acontecendo na rede, assim, que a gente começa a ver isso, né? Então a gente pega esses tipos de incidentes para fazer tratativa. Bom, não sei se eu consegui ser claro e objetivo aí na resposta da sua pergunta. Foi sim. Ah, não, bacana. Vocês têm mais alguma pergunta aí? Vocês gostariam de fazer e Foi tal? muito maneiro as paradas todas que tu explicou aí. Mas cara, não tem como a gente tá tentando falar de SOAR sem falar de CIEM, mas É é bem bem difícil. difícil. Daí fica aquela coisa. O CIEM sempre tem aquela história do Golden Ticket, que é o depois de várias automações, vamos dizer assim, né? Ele te dá aquele ticket que é certeiro que você precisa tratar. O SOAR também tem alguma espécie de golden ticket ou tem alguma regra que não dá para que não dá para automatizar e tem que cair na mão de um analista humano, porque a gente já conversou algumas coisas aqui, igual teve exemplos Uhum. de um senhorzinho que não compra de madrugada e um dia resolveu comprar, e aí o cara. Aí todo o sistema de segurança barrou o velhinho lá, porque, pô, o velhinho não compra de madrugada, e ele resolveu comprar aquele dia e foi mó confusão que uma rapaz contou pra gente aqui uma vez. Tem alguma área cinzenta assim no SOAR? Então, igual você falou, né, é difícil falar de SOAR sem falar do CIEM. Então, por exemplo, lá no CIEM a gente vai ter sempre o Golden Ticket, igual você falou, que a gente tem que analisar, mas não somente isso. Isso também é um grande erro das organizações, o tal do tuning de regra e, vou colocar isso aqui na minha exceção. Cara, não é porque o Marcelo digitou a senha dele errada e aí ele ficou tentando lá e esqueceu, e aí gerou um alerta aqui que o Marcelo tá fazendo um brute force, né, assim, digamos. E aí, na hora que eu fui checar, o Marcelo simplesmente ele estava só digitando a senha dele errado. E aí, como o Marcelo é um cara de TI que tem 10 anos de empresa, eu vou colocar ele na exceção da minha regra, que gera a minha ofensa. Não.
Por quê? Porque isso vai fazer eu ficar cego, cara. Eu vou ficar cego com aquela regra, eu não audito mais o usuário do Marcelo, e se por algum acaso o Marcelo vier a ser hackeado, a gente não vai ter visibilidade. Então a gente sempre indica, por exemplo, a pessoa ter duas contas. A conta dela de usuário e, sei lá, por exemplo, uma conta ADM ponto alguma coisa, que vai ser a sua conta que você vai elevar seu privilégio quando você tiver que fazer alguma atuação na rede, falando no mundo Linux, seria ali como fosse dar um sudo, né? E tal, mas aí você teria duas contas no mundo Microsoft. Então, isso aí é muito importante e sempre você vai precisar de um humano para pensar. Então, a gente automatiza aquelas coisas que não precisam ser pensadas, que são coisas bem óbvias. Então, por exemplo, eu tenho um alerta ali que, por exemplo, todo alerta de EDR eu tenho que enviar para coordenação. Ou seja, o alerta de EDR ele chegou, eu envio para coordenação. Eu não preciso de um humano fazer isso, porque se todo alerta, independente se ele é crítico ou se ele é só uma informação, ele tem que ser alertado, eu vou criar uma automação no SOAR para que quando o CIEM abra aquela ofensa, o SOAR envie de forma automática para a coordenação aquele incidente. E aí todos os campos que já estão mapeados ali na minha ofensa, né, que é o que a gente chama lá no CIEM de fazer o parse, onde você vai ter lá suas properties, aí a configuração de onde vai puxar do seu payload lá aquelas informações, né, onde ele vai montar ali o seu alerta, né, da sua ofensa. Então ele vai fazer isso de forma automática, porque todo alerta vai vir com os campos cadenciados, então você vai colocar todos aqueles campos. E aí, por algum motivo, se você precisar enviar algum complemento naquele incidente, você vai ter um campo para você fazer aquilo, ou você responde no próprio e-mail quando a pessoa questionar alguma coisa mais específica. Mas aquele alerta ele vai ser disparado de forma automática. Então, nesse caso aí, seria legal de você fazer um caso de uso, você pegou ali, fez uma automação que vai ser enviada automaticamente. Mas aí a gente está falando de um SOC, né, uma central 24 horas. Então, eu preciso de uma pessoa lá do outro lado, para quê? Esse incidente ele foi aberto automaticamente, foi enviado para o cliente. O cliente pegou o incidente, nem sempre o seu cliente ou aquela pessoa que você vai enviar o seu incidente, ela é um profissional de TI ou ela tem expertise naquilo que ela está fazendo. Às vezes você vai ter um cara ali que ele é um cara de TI, de infra, e muitas das vezes ele tem, sei lá, 15 dias de empresa e ele começou agora e ele recebeu aquilo e às vezes o cara ficou até um pouco assim afobado ou com medo, ou ele simplesmente gerou várias dúvidas na cabeça dele, ele vai te questionar. Então, na hora que ele questionar que ele devolveu o e-mail, você também tem que ter um SLA ali da sua resposta de e-mail. Então, você precisa de uma pessoa ali, 24 horas, que vai responder aquilo. Então, a pessoa vai, você está com dúvida e tal? Não, vou te mandar umas informações, às vezes até alguma coisa mais proativa. O cara vai pegar o hash ali, vai consultar numa base de Threat Intelligence, vai apoiar, e aí dependendo do nível que você tem ali, às vezes a pessoa vai fazer um escalation e aí vai acionar seu time de resposta a incidente, aí a galera de resposta a incidente vai, assim, digamos, ajudar, né, pondo a mão na massa mesmo, aquela pessoa a responder o incidente dela. Porque muitas das vezes a pessoa não sabe nem para onde ela vai começar. Então, por isso que a gente tem, assim, é muito importante você ter ali um playbook. Então, por exemplo, vou pegar de exemplo aqui um playbook de worm. Vamos supor que você vai tratar um worm lá. Então, você vai pegar lá, você vai ter que ter um incident type, você vai especificar que você vai tratar um worm. Aí você vai colocar suas técnicas do MITRE lá, que geralmente são utilizadas para tratar a ativa de um worm. Você vai pegar lá um exploitation of remote services ou use execution, pegando lá o malicious fails. Aí você vai, no mínimo, ter as perguntas chaves de como é que você vai começar a responder esse incidente. Então, por exemplo, o José chegou aqui na área hoje, ele tem que responder um incidente de worm
e ele não sabe como é que ele vai fazer isso. Ele até tem uma experiência e tal, que ele veio de outro SOC e tudo mais, mas ele chegou aqui agora, só que eu não quero que ele trate baseado na experiência que ele tem da outra empresa. Eu quero que ele trate do jeito que a gente desenvolveu isso, do jeito que a gente sabe que vai funcionar e a gente vai conseguir ter aquele pós-incidente com relatório de uma forma assim profissional. Então, tipo assim, quando você vai desenvolver um playbook, você tem que ter lá, tipo assim, as perguntinhas-chave, tipo, o worm teve sucesso, quais foram os hosts infectados, você consultou em base de reputação, nome, extensão, qual foi o ponto de entrada, você teve um host comprometido, e aí aquelas fases que eu falei lá, detecção e análise, dentro do modelo de definição de modelo de dados, você vai ter que levantar lá, hostname, lista, hash, caminho, processo, serviço, URL, P de origem, destino, porta, e aí você vai lá para triagem, onde você vai lá consultar no seu EDR, você vai olhar se teve algum comprometimento lá dos seus e-mails, ou de ferramentas de mensagem instantânea. E aí eu vou falar assim de uma forma bem mais resumida, você vai consultar processo, serviço, usuário, se fez port scan, port sweep, se teve escaneamento de vulnerabilidade, se o cara fez um movimento lateral, e aí você vai coletar evidência de tudo isso, né? Tirar print das ferramentas, vai adicionar lá como artefato, vai classificar sua severidade, se é alto, médio, baixo, você vai comunicar o incidente, aí você vai passar para a fase de contenção, tratamento, restauração, você vai ter lá as medidas que você vai tomar, né? Você vai isolar a máquina, interromper, você vai fazer algum procedimento, você vai rodar seu EDR na máquina lá, ou se você vai bloquear uma URL no proxy, ou vai fazer um bloqueio no Firewall, ou se você vai fazer um workaround, ou se você vai fazer uma aplicação de um patch de vulnerabilidade, você vai corrigir aquilo no seu servidor. E aí você vai seguindo, cara. Você ainda vai ter que ir para sua fase de restauração, onde você vai ver ali se você vai voltar um backup ou não, um snapshot, ou se você vai ter que fazer um rebuild manual, dar boot lá com easy, subir do zero o servidor. Depois você vai ter que fazer uma análise de causa raiz, você vai ter que identificar como é que aquilo realmente aconteceu, e aí você vai investigar isso no seu anti-spam, no seu firewall, no seu proxy, e de todas as formas, até você chegar lá na fase de atividade pós-incidente, onde você vai comunicar o encerramento do incidente, aí você vai fazer uma reunião de pós-incidente, né, com a sua equipe, você vai documentar essas lições aprendidas, às vezes é ideal a pessoa ter uma FAQ onde ela documente isso, você vai fazer os ajustes de melhoria, ou seja, vou pegar minhas ferramentas aqui, eu vou aplicar um tuning nessas minhas ferramentas, vou baixar o manual de best practices da minha ferramenta e vou validar se ele está em best practices ou não, e existem até alguns lugares que eles vão lá e configuram o EDR no que a gente chama de modo paranoico, né? Habilita tudo no último nível e reporta todos os alertas. E é bacana fazer isso, não é ruim, é bom. E por final, cara, você ter assim, um relatório de pós-incidente com no mínimo, né? Data, hora da ocorrência, data e hora da detecção, descrição detalhada do que ocorreu, quais que foram os ativos comprometidos, tipo de severidade, impacto gerado pelo incidente, ações executadas, quem que foram os responsáveis envolvidos, os ajustes necessários que foram aplicados para essa correção, né? E qual que foi realmente a correção aplicada que conseguiu trazer a resposta a esse incidente, né? Então, você tem que fazer, tipo assim, um trabalho como um todo. Então, você vai vir ali com a regrinha que foi criada lá no seu CIEM, que ela criou a ofensa, aí aquela ofensa ela vai ir para o SOAR, dentro do SOAR vai ser elencado todos os artefatos que foram trazidos dentro daquela ofensa, né? Que aí dentro do SOAR ela vai virar um incidente. Aí você vai tratar aquele incidente ali dentro de todos esses processos que eu falei no playbook, que a gente baseou no NIST. E aí depois que você fez toda essa solução, você vai estar finalizando. E aí antes até de finalizar, você tem a opção de executar as automações ou se for integração de forma automática, o SOAR vai aplicar tudo aquilo que ele está configurado com cada trigger que ia acontecendo naquela regra. Então é bem assim que funciona assim,
falei de forma o mais resumido possível, mas seria isso aí, ah, essa integração aí, CIEM e SOAR. Michael, essas ferramentas de SOAR, elas costumam ter um custo proibitivo para muitas empresas. Tem ferramentas excelentes que fazem o papel tanto de CIEM quanto de SOAR, como o QRadar da IBM que você citou, tem o Splunk, a Fortinet também tem a solução deles. O Google lançou o Chronicle. Tem outras no mercado aí, várias ferramentas, mas geralmente o custo assusta as empresas menores, né? Para as empresas que já têm o Azure, por exemplo, tem uma ferramenta da Microsoft chamada Sentinel, que ela já faz os dois papéis. Ela é um CIEM e também tem funções de SOAR. Como é cobrado por volume na nuvem, pode ser uma alternativa um pouco mais em conta para quem já tiver na Azure. E tem uma funcionalidade em algum SOAR que eu acho interessante, que é o chamado UEBA, User and Entity Behavior Analysis. Ela vai analisando o que o cara está fazendo. Se ele está fazendo alguma coisa errada, ela percebe e já bloqueia antes do cara terminar a ação maliciosa. É bem interessante. Enfim, depende do gosto do bolso de cada empresa, né? Mas tem uma ferramenta que, para quem quiser ter contato com SOAR, que é chamada The Hive, da empresa Strange Bee. É uma ferramenta que já é integrada com o MISP, que é o Malware Information Sharing Platform, e tem a versão paga, que é cheia de recursos, cheia de funcionalidade, mas tem a versão Community também, que aí é legal porque ela é free. Você pode entrar lá, baixar, criar o servidor. Para quem quer conhecer, estudar, pode ser uma opção interessante. Vocês já ouviram falar dessa ferramenta, o The Hive? Cara, já ouvi falar por alto, mas nunca utilizei ela num ambiente assim para fazer teste ou para executar. Já vi outra ferramenta de SOAR que foi o Demisto, né? Já cheguei a fazer curso do Demisto também. E como ciente, peguei a ver o Splunk. Essas iniciativas são bem legais, igual você falou aí do Sentinel, da Microsoft, e pelo fato dessas ferramentas terem assim o valor bem caro, e até pelo modo de licenciamento de um CIEM, né, que é por EPS, né, cara? Então, é tipo por eventos por segundo que você vai calcular o licenciamento e dependendo a pessoa não tiver uma experiência com isso, ela vai ter muito EPS ali, e muitas das vezes aquele EPS ali nem traz uma informação importante, valiosa, para você estar ali monitorando. Às vezes aquilo ali vai estar só gastando a sua licença, assim, digamos. Então, eu acho assim bem legal a pessoa às vezes terceirizar esse serviço, né? Então, quando você compra esse serviço terceirizado, ele acaba saindo bem mais barato. Por quê? Porque você não precisa de infra, você não vai precisar adquirir licença, você não vai precisar ter uma equipe ali especializada para manter aquilo, e você ter um profissional treinado, e todas essas coisas que precisa ter para você ter uma implantação de uma ferramenta, além de você comprar o servidor, você comprar licença, comprar tudo. Talvez até por você não ter o profissional que vai fazer isso, você ainda vai pagar pelo valor do projeto. Então fica muito caro mesmo e nem todas as empresas vão ter condição disso. Mas eu acho que o outsourcing seria bem mais em conta do que contratar a ferramenta para dentro do ambiente. Eu já vi o pessoal também fazer algumas coisas com o Elasticsearch a nível de CIEM. Eu nunca cheguei a ver assim rodando, mas já ouvi falar também. Seria algo gratuito, né? A galera poderia pesquisar aí, tentar experimentar, às vezes até para aprender. Agora, a IBM, ela tem assim, de forma gratuita, os treinamentos dessas ferramentas, tanto do QRadar quanto do SOAR. Então, se você acessar lá o
securitylearningacademy.com da IBM, você criar o seu IBM ID account, você pode entrar lá e não só o QRadar e o SOAR, né, que é o Resilient, o antigo Resilient, você vai conseguir fazer lá os cursos, tem toda a didática, e é bem legal porque também existem laboratórios que vem uma máquina lá, embora ela é uma máquina engessada, né? Ela vai deixar você fazer só aquilo que o PDF está pedindo para você executar como exercício, mas você vai conseguir ver como a ferramenta funciona, você vai ter uma explicação de como aquilo é executado, Tem certificação e, também? cara, tem sim, do CIEM, existem várias certificações da IBM, a nível assim, profissional, mas por esse site do próprio Security Learning Academy, você consegue tirar gratuitamente o que a IBM chama de badge. Então você tira seu badge lá, que o que que é o badge? Você vai assistir todas as videoaulas, fazer os labs, e depois que você fez isso, ele habilita para você essa prova do badge. Essa prova do badge costuma ter lá entre 60 a 70 questões, você tem que tirar uma média de, dependendo, 75, 80% de aprovação. Você tem alguns retakes lá para fazer. E no momento que você está fazendo, você pode consultar, você pode voltar, assistir os vídeos e tal. Quando você termina, você recebe o badge e tudo mais, e ele chega, se eu não me engano, cara, não sei se eu vou pronunciar errado o nome do site, eu acho que é no Crandy, Bradley. algo desse tipo, Credly, isso. E você consegue publicar no seu LinkedIn e é assim, é reconhecido pela IBM e é bem bacana. Às vezes a pessoa está querendo vir pro time de segurança. Eu sou um cara que eu fui nascido e criado na infra, né? Então, eu tô lá desde a época que o serviço que era vendido em outsource, cara, era subir o Windows Server 2003, fazer cabeamento estruturado ali, colocar no switch e ligar o roteadorzinho ali para subir o firewall, configurar aquele Linux como firewall, né, e subir o iptables lá com o squid e colocava a interface do webadmin lá para você ter um squid reports. E aí você põe um fail to ban lá para bloquear o brute force da galera. E há 10, sei lá, 12 anos atrás era mais ou menos assim que funcionava e não era. Embora hoje em dia tem muita empresa que não tem um firewall assim bacana, né? Mas eu vejo a galera usar muito o PFSense. O PFSense ele é um firewall gratuito que funciona, é bem mais fácil de administrar do que você fazer um squid ali, um iptables na mão. Mas ele também ele vai te dar ali um mínimo, né, cara? As ferramentas gratuitas, elas são legais, elas provê assim uma segurança e tal, mas nem sempre a comunidade consegue, por exemplo, sair um zero day hoje do PFSense. Os caras ir lá e, tipo assim, em questão de minutos resolver aquilo e já te lançar um patch de correção. Ah, ou até mesmo igual eu acho muito interessante uma ferramenta da Trend Micro, que é o Deep Security, um módulo deles de IPS que faz a aplicação de patch virtual. Estou aqui com a minha máquina, saiu um update de um patch aí, cara, na hora ele já aplica automático, ele já abaixa lá as assinaturas dele e já aplica para sua máquina de forma virtual. Obviamente que não substitui. No momento que você desinstalar o agente, sua máquina está totalmente descoberta de tudo aquilo que ele estava te blindando. Mas assim, é uma ferramenta que ela te blinda contra a vulnerabilidade e, pô, a gente já fui também do time de gestão de vulnerabilidade. Então, pô, você vai corrigir você roda lá o scan no seu Tenable lá e você vai corrigir suas vulnerabilidades e vai começar o trabalho, né, as atividades, e aí você pega aquela janela lá, que você vai começar 10, meia-noite, e vai corrigindo, e aí às vezes você fica ali, corrigindo, aplicando configuração, ferramenta, automação, script, vai lá PowerShell e tudo mais,
E aí, na hora que você vai ver, você corrigiu, sei lá, 200 vulnerabilidades. Chegou amanhã, você rodou um novo scan, entrou no seu backlog mais 1000. Aí Eu você fica gosto de assim, uma frase que diz assim: enquanto a gente está tratando uma vulnerabilidade aqui de noite tem um cara do outro lado do mundo achando a outra vulnerabilidade para testar. cara, é bem isso. Então, tipo assim, a tarefa nossa como time de segurança, cara, ela é bem árdua, porque, tipo, a galera do mal, velho, eles sempre, tipo assim, eles ganham, cara, nas coisas assim. Lógico que a gente vê, assim, os caras fazendo bastante ataque aí e tal. Mas quando você vai ver, cara, como é que o cara entrou? O cara mandou um phishing. Velho, o cara rodou um brute force e conseguiu uma senha. O cara conseguiu entrar na rede do cara pelo software de VPN e o cara não tinha um 2FA habilitado. O cara conseguiu acesso no e-mail do cara e mandou um e-mail para outro cara solicitando alteração da senha, ainda mandou a senha que queria ser alterada. E o José lá do outro lado, fulano, cicrano, beltrano, foi lá e alterou. O cara comprou um EDR dos mais caros, instalou no parque inteiro, mas ele tinha um legado lá 2003 que não dava para instalar na última versão. Aí tava complicado, o cara não instalou. Aí logo 2003 que tá lá toda aberto, onde o cara ganhou acesso. Cara, é isso aí, velho. Tipo assim, é a batalha do infinito, cara. Não, tipo, tem o que fazer, velho. É tipo assim, as pessoas, elas têm que sempre estar atentas aos frameworks, cara. Eu sou muito fã de framework. E eu não tenho assim, não levanto bandeira de framework. Então, por exemplo, eu vou mexer com resposta a incidentes, eu gosto muito do NIST. A gestão de vulnerabilidade, eu gosto muito do SIS, principalmente por causa da parte do SIS Control, do SIS Benchmark, né? Porque também tem que fazer os benchmark nos ativos. Eu gosto muito do MITRE ATT&CK, que a gente usa muito para estar aí mapeando, classificando os ataques, né? As técnicas e táticas utilizadas. E também tem um outro framework do MITRE, que ele também é bem conhecido, mas a galera às vezes não conhece, que é o MITRE Corporation, que ele traz as diretrizes, né, de como é que deve. Ele é um framework de SOC. Então ele pega todos os times ali do SOC e ele traz isso e ele vai te dando um norte ali das melhores práticas de como você vai ter um SOC ali bem construído, como é que cada time vai atuar, o mínimo que cada time tem que ter. E também tem um outro framework muito legal de SOC, que é o SOC CMM. Ele é um pouco mais novo, também tem um outro framework muito legal de traffic, que é o Magma. Existe diversos frameworks, cara, mas eu gosto muito de pegar um framework, adaptar ele para a tarefa que eu vou fazer, me basear ali nas melhores práticas, ver se ele tem algumas coisas chaves e garantir que eu tenho no mínimo aquelas chaves ali e tá ali sempre atualizando constantemente os conhecimentos, cara, porque os adversários, os caras não param, velho. E a galera é boa, velho. Eles lançam um bypass, eles deitam e rola, velho. Boa, você falou uma parada aí que eu acho interessante. Assim, eu não levanto bandeira. Realmente, eu acho que a gente, como profissional de segurança, esse negócio de levantar bandeira é meio complicado, porque você tem que conhecer as ferramentas. Para mim, tem que estar todas as ferramentas em cima da mesa e você escolhe o que é o melhor para tua solução ali. Mas eu vou fazer você levantar a bandeirinha. Me fala aí, porque assim, a gente tem as ferramentas, mas tem aquela coisa assim, quando eu não sei o que fazer, eu vou primeiro naquela. Qual o SOAR, assim, que você mais gosta de trabalhar, que você mais recomenda, assim? Não necessariamente seja o que você use hoje em dia, porque às vezes a gente Sem soar como propaganda, é, tá? Tá, não, claro, hum, claro. Ó, uma coisa que eu penso assim, galera, e eu sempre trouxe isso pra minha vida. A melhor ferramenta é a que você mais sabe mexer, cara.
Então, não adianta o cara vir e falar assim, a ferramenta A é melhor que ferramenta B. Não, mas peraí, eu sei mexer muito bem na ferramenta B. O que que você vai fazer na ferramenta A que eu não consigo fazer na AB? Então, eu acho que teria que ser mais esse tipo de pergunta, e aí é muito difícil de você ter um profissional que ele é especialista da ferramenta X e você é especialista da ferramenta Y, você ficar confrontando com ele. Então, por exemplo, a gente vê muito isso, a galera fazendo isso em Firewall, que o Firewall X é melhor que o Firewall Y. Então, eu acho assim que as grandes empresas de renome, que elas estão ali preocupadas em atualizar, sempre estar lançando algo novo, se preocupam com produto, se preocupam em ter aplicativos, em estar fazendo parcerias com outras empresas. Todas essas empresas elas vão ter um grande crédito no mercado. Atualmente, para mim, a melhor ferramenta vai ser o SOAR, né, que é o Resilient da IBM, e o QRadar da IBM. Por quê? Porque é o que eu mais domino. Mas se chegar um cara aqui que falar assim, cara, e tal, porque eu acho o, 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 o outro melhor que esse. Cara, ok, bacana, seja feliz com ele. Se eu chegar num outro lugar que só tiver lá um outro SOAR, ou que esteja lá o Splunk, ou que esteja lá o Demisto, cara, vambora. Vou pegar aqui, vou tentar extrair o máximo que eu conseguir. E o que eu acho que vale mais de tudo, no final de tudo mesmo, assim, que é aquele o que faz realmente a diferença, cara, é o suporte. É você tá com problema ali, você mandar no suporte, o suporte mandar um cabete, mandar uma resposta, o cara entrar com você na call, não deu, o cara conectar na máquina, aquele suporte que tá junto, entendeu? Fácil Agora, que também, né? suporte, que é só suporte de e-mail, cara, aí me Não. ajude, né? E interface também, porque eu lembro uma vez de um bootcamp que eu tava fazendo, cara. Aí foram vários fabricantes, vendors lá, né, falar das ferramentas dele. Cara, passou 5. Os 5 falaram que os mostraram dados que o CIEM deles era o melhor do mercado. Aí eu fiquei olhando, eu ficava assim: "Vocês têm cara de pau de falar que todo mundo é o melhor do mercado, não?". Mas tá, faz parte. O que eu percebi naquele dia foi que, assim, esses detalhes, igual você falou, é o suporte, é a interface, porque no final das contas, os SWATs, os CIEMs, as ferramentas no geral, eles vão fazer basicamente o mesmo tipo de serviço, sabe? Não vão entregar a mesma qualidade, porque são tudo player de alto nível, cara. Esses caras que estão fazendo ciência por aí, cara, eles estão num nível muito bizarro de conhecimento, de maturidade. Então, assim, não é é detalhes, cara, vão ganhando uns pequenos detalhes, igual você falou, um suporte, igual eu vi alguns que a interface era intuitiva, as outras eu achei assim, pô, pra mim, pelo menos, né, na minha análise ali, falei: "Cara, esse aqui tá mais escondido essa informação pra onde eu vou". E tinha uns cara que faziam uns negócio uns painel bonitinho, que mostrava os ataques acontecendo em tudo quanto é lugar do mundo. Aí eu ficava olhando assim: "Gente", tem coisa que era bonito de ver, tem coisa que era básico de ver. É tipo, sei lá, Linux e Windows, né. O Windows é bonito, cheio de Cara. interface, e o Linux é aquela coisa estranha, só preto no branco ali, né. E é isso, velho. É bem isso aí, cara. Eu sou um cara bem mundo Linux, cara. Até assim, não tenho preconceito nenhum contra a Microsoft. Mas eu sempre vim mais de uma pegada Linux, sempre gostei mais do SO, até porque no Linux eu sempre tive a ideia de que você precisava aprender um pouquinho a mais, né? Você sempre tinha que estar ali correndo bem atrás para você conseguir, né, ter uma real efetividade com o Linux. E, por exemplo, tem uma outra ferramenta que eu gosto muito dela para gestão de vulnerabilidade. Ela chama BigFix. Só que essa ferramenta, cara, a gente está em pleno 2023. A interface dela é igual do Windows 98.
Você lembra daqueles aplicativos do Windows 98? Lembro, pô. Claro que Pô, cara, a interface da ferramenta é igualzinho, velho. É a mesma coisa. Só que é uma ferramenta que, tipo assim, cara, tô precisando. Por exemplo, tô precisando fazer um hardening do sys aqui. Peguei ali do servidor 2016. Cara, você joga o PDF dentro dela, ela já mapeia tudo e te pergunta assim: você quer aplicar quais? De quais níveis? E você vai ter na categorização. Você vai aplicar um patch, ela já busca tudo. Se der pau, ela ainda faz o troubleshoot e te entrega o trem todo mastigado. Só que quando você apresenta ela para qualquer pessoa, o cara fala assim, cara, me mostra os relatórios aí para me apresentar para minha alta gestão. Aí você fala assim, ó, cara, é esse daqui e tal. Aí é aquele negócio bem assim, o Windows 98, na hora que você vai mostrar pra galera, o trem é todo quadradão. Aí a galera pega tipo assim, diz não pra ferramenta, velho, e vai pra outro player. E, e a gente que trabalha com a ferramenta, você fala assim, não troca essa aqui naquela ali nunca. Essa aqui ela é quase uma mãe. A outra ali eu tenho que ralar pra caramba. Por exemplo, o SCCM da Microsoft, você fazer a gestão de vulnerabilidade com ela é mais sofrível. falando, é só um adendo, cara, assim, porque não tem, não tem, assim, nada a ver com o assunto de hoje. Mas quando você falou do Windows 98, eu lembrei muito do momento em que chegou o USB na nossa vida com o Windows XP ali. Porque, cara, o Windows 98 você tinha que instalar tudo, velho. Tudo, tudo, tudo. Com o USB que chegou ali com plug and play, aliás, não foi nem USB plug and play, né? Que chegou ali, que também tá ligado com USB. Chegou ali no Windows XP, que avanço na vida que foi aquilo, cara. Aí me veio todo aquele momento assim, nostalgia, sabe? O tempo passou, velho. E Passou. Por falar em o tempo passou, realmente passou rápido. mentira. Eu tenho que Acabou. informar os senhores que estamos chegando no final do Podputs de hoje. Que isso, cara, já? Pois é, Michael, eu queria ouvir suas Ô, cara. considerações finais. Cara, considerações finais eu vou fazer aí pro Windows 90 tinha um 95, levantei ele pro 98 SE Second Edition, que era assim fantástico na época que eu era bem mais jovem e podia me dar o prazer de jogar Diablo o dia inteiro e StarCraft ouvindo um bom rock and roll, né? E nessa época, cara, eu lembro que eu tinha um disco do Nirvana que era o Nevermind e eu ouvi esse disco até ele fazer um furo naquela película da mídia, cara. Sensacional essa nostalgia aí, cara. Algo assim lá do fundo do baú. Boa. Bruno, suas considerações finais? Olha só, hein? Essa versão aí do que o Michael fala, de ter um 98, esses jogos aí, eu tava até pensando aqui, não fui só eu então, tem mais gente nesse mundo. Com Gente, certeza. foi muito bom o episódio. Vai soar bastante nessa internet aí esse episódio. E, Michael, quando quiser voltar, tá sempre estendido o convite. Claro, sim, sempre. É sempre uma grande honra aí participar com todos vocês, galera. Marcelo, suas considerações finais? Olha, cara, foi muito instrutivo. Eu adorei, eu não vi o tempo passar, cara. Eu espero que a galera em casa tenha aproveitado tanto quanto eu aproveitei, porque foi cada detalhe, falando do playbook ali, que é aquela automação básica ali, falando de muita coisa. Eu adorei. Mas já que vocês deram uma consideração final meio fora do assunto, só para constar que é engraçado também para mim. Eu já falei isso antes. Como o meu computador de hoje não é tão eficiente quanto o meu computador de 15 anos atrás. Porque o meu computador de 15 anos atrás eu via o meu rock, navegava na internet e fazia um monte de coisa. Hoje o meu computador é praticamente monotarefa. Ou eu jogo, ou eu escuto rock,
ou eu vejo o anime. Não rola fazer várias coisas ao mesmo tempo. Lembrando que tu fazia tudo isso numa conexão de escada. É isso, gente. Foi ótimo a conversa. É isso, às vezes tem que fazer upgrade, mas segue a vida. Agradeço aos amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Obrigado pela audiência. E diz aí, já fizeram o backup hoje? Valeu!